Você acha que conhece todos os segredos da história? Olha que eu acho que não, hein? Arqueologia proibida, criptozoologia, criaturas míticas, ciência oculta, civilizações perdidas, resetadas. Te convido nesse momento a desenterrar a verdade, porque a verdade importa. Havia um mar no interior do Brasil. Resumo da última live. Eu vou mostrar depois um trecho desse livro, que é do professor Loriel Rocha, para mim um dos grandes intelectuais desse país, filósofo, né, faz filosofia da história e tem 30 anos de pesquisa histórica. Esse livro aqui, eu pedi permissão para ele para mostrar hoje, e ele autorizou, né? Inclusive, você pode entrar depois lá no site, é um outro trabalho também que vocês podem apoiar, que é fantástico, no imub.org, tá? Lá na página loja, você encontra esse livro aqui. Eu não vou compartilhar gratuitamente, porque é um e-book que eu comprei, né? E porque não é permitido, ele tem leis de direitos autorais. Então, e tá bem acessível, bem barato. Ele tem lá, por exemplo, o Brasil não foi colônia. E tem aqui esse trabalho que é aqui, ó, e-book, né? Você vai achar, por exemplo, hoje tá R$24 para você comprar. Tem 350 páginas, tá? Não é um gibi, não é um livrinho. É um livro, é um trabalho forte. Tem a participação da doutora Ana Donardo, com o estudo dela, que a gente tem aulas no Instituto também sobre esse assunto, que é o outro mundo dos celtas atlânticos, né? Então, eu vou mostrar hoje alguns trechos desse livro aqui, mas antes eu vou fazer a introdução com o material aqui que eu separei do Instituto. Instituto Licente, eu fiz alguns vídeos já mostrando a região do Lago Parima, na Amazônia. Dizem que é um lago mítico, tá? Só que esse lago mítico, né, que ele é fantasioso, né, mítico no sentido de ficcional, acontece que ele está nos mapas. Esse que é o problema, né? Então a ficção ela convenceu aí diversos cartógrafos de diferentes épocas. Por exemplo, aqui nós temos um mapa, aqui está o Parima, que é onde ficava a mítica cidade de Eldorado e Manoa, tá? Que na verdade até o nome da cidade de Manaus é uma corruptela de Manoa. E esse aqui é o lago Parime, ou Parima, né? Ele fica entre os rios Amazonas, aqui fica bom da gente ver onde ele fica, tá? Nesse outro mapa aqui. Eu já mostrei, entre os rios Amazonas, aqui embaixo, o Rio das Amazonas, e o Orinoco, que fica ali já mais na região das Guianas e da Venezuela. Tá mais próximo, mais para o norte, no caso da América do Sul. Bom, esse primeiro mapa aqui, de 1656, das partes do noroeste da América do Sul, Lago Parima e a rota para o Eldorado. Veja, isso aqui não é uma coisa que eu sempre falo. Ninguém coloca essas montanhas aqui no mapa para bonito. Tá? Isso aqui foi mapeado, inclusive com os locais nomeados. Ó, Epuremei, Ligne, enfim, Muequi, Queri, Caríbea, né? Então, assim, tudo está mapeado, as cadeias de montanhas, os rios, tá com nome, as povoações indígenas, né, os povoamentos indígenas. O mapa abrange desde a Isla Margarita e o delta do Orinoco, até e a leste até Tampico e ao sul até a foz do Rio Amazonas, aqui é onde entra pela Ilha do Marajó, que aqui ela também aparece naquele formato meio semi-arquipélago, né? Que eu já mostrei com o André numa outra ocasião aqui. Bom, esse outro mapa, por sua vez, é de 1599, de Walter Raleigh e Theodore de Brie, tá? Descrevendo o Lago Parima como um mar salgado de 320 quilômetros de comprimento com ilhas. Raleigh explica, é chamado de Parime pelos canibais, enquanto os Iaos o chamam de Foponovini. Foponovini. Aqui está o Lago Parima, nesse outro mapa aqui. Olha que interessante. Então, os canibais, quem eram os canibais? Aqui nós temos dois seres desenhados aqui. Uma guerreira amazona, tá? E um
Blêmio. Bom, o que é esse ser? Esse aqui é um aquefalói. Você pode ir lá na Wikipedia, né? São os blêmios. É um tipo de ser que aparece em vários mapas ao redor do mundo, que dizem que eles eram canibais e eles não tinham cabeça, eles tinham o rosto na barriga. Claro que hoje isso é tido como algo fictício, não real, não verdadeiro. Aqui isso aqui é uma gravura antiga que está em vários mapas, inclusive mapa do... aquele outro mapa que ele aparece, se não me engano, é do Fernando de Magalhães, tá certo, André? Lá no sul da América. Onde ele mostra os gigantes. O Fernão de Magalhães, eu me lembro dele ter mostrado os gigantes da Patagônia, sim, né? Que, na verdade, é o Antônio Pigafetta, né? Que escreveu, né, o Diário de Magalhães e fez os desenhos. Isso. Era um acadêmico veneziano que fazia os desenhos, etc. Inclusive, está tendo uma série muito interessante sobre o Magalhães. Não sei se vocês viram que tem até a participação do Rodrigo Santoro. Exatamente. Muito Me foi boa, indicada pelo Jorge ontem essa série aí. Eu gostei. A única coisa que eu não gostei é que quando eles no cinema, eles sempre pintam assim os portugueses como malvados, né, na história. Mas tirando isso, eu achei interessante, achei muito bem produzida, muito legal. Bom, aqui temos uma outra gravura antiga, o homem antropófago, né? Antropofage, quer dizer, ele é canibal, ele era tido como um ser humano canibal, tá? Então era da era dos híbridos aí, né? Só que isso aqui não é tão antigo assim não, tá? Tem mapa, como eu mostrei, esse mapa aqui, ele é um mapa de 1599 e já tinha lá o Blêmio. Eu tenho um vídeo sobre Blêmio no Além da Nuvem. Se você escrever lá Blêmio, você vai encontrar, mas não é o foco da aula, eu não vou me prolongar na criatura mítica em si. E essa tela eu não consegui descobrir quem é o autor, isso aqui é uma pintura, tá? Eu tentei encontrar, não consegui achar. A história oficial do Brasil ensinada nas escolas é uma farsa. Com certeza. Façam um curso A Verdadeira História do Brasil e descubra tudo que escondem de nós. Lucão... Farsa que se baseia nem nos documentos de Portugal, porque tem escritos em Portugal, públicos, de antes de 1500, falando já que conheciam a América, inclusive o Estreito de Magalhães. Sim. Em 1413 já se falava do Estreito de Magalhães em documentos portugueses, amigo. 1413. 1340 e poucos já teve foi na época do rei, se eu não estou enganado, Dom Afonso IV. Eu já vou ver isso, eu vou mostrar. Tem uma fala do rei de 1300 e pouco. 1340 e alguma coisa, se eu não estou enganado, ele comunica ao Papa que eles encontraram o Brasil, basicamente. Então. É porque, assim, são muitos documentos, que nem esse de 1413, tem 20 mil documentos, e não são todos que vão lá pesquisar, ainda mais os acadêmicos brasileiros, que a gente sabe que eles só da garra deles. Para eles, a história do Brasil começou em 1822. Como se o Brasil fosse... Não, cara, a história do Brasil e de Portugal, ela é a mesma história até 1822. Essa é a mesma história, de 1500 a 1822, do descobrimento oficial até 1822, era uma história só. E a nossa história ela vai remeter a antes de 1500. Porque ela não começa em 1500. Então, aí a gente tem o Samuel Fritz. Olha que interessante. Mas se esse lago existia, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse lago? Bom, Samuel Fritz disse que em 1690, esse jesuíta, é um jesuíta que trabalhou muito ali forte na região do norte da Amazônia, acima da Amazônia, fazendo a serviço da coroa espanhola, né? Fazendo mapeamentos, inclusive o próximo mapa que eu vou mostrar é dele. E ele disse que em 1690 um grande terremoto deu fim ao Lago Parima. Eu tenho algumas aulas para fazer no Instituto sobre o Lago Parima, que vai dar mais umas 2 ou 3 aulas, porque tem muitos detalhes. Mas, resumidamente, cientificamente, é considerado o maior terremoto da história do Brasil. Uma comprovação, ou possível comprovação, pode ser verificada através da pesquisa do senhor Alberto Veloso, do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, a UNB. Essa data é informada no diário do padre Samuel Fritz, que viveu entre 1654 a 1724, e não é uma data precisa.
foi em qualquer dia do mês de junho de 1690. Então, ele deu a resposta para o que aconteceu com o lago. Aparentemente, o lago deixou de existir após esse terremoto. Eu até estava investigando a possibilidade de terem feito um escoamento artificial para algum local, porque, segundo as lendas, havia a cidade de Eldorado, né? Na verdade, a cidade de Manoa, e o lago era chamado Eldorado pelos espanhóis, porque, segundo reza a lenda, né, a tribo que morava, o povo que morava lá, era um povo que os guerreiros tinham o costume de se banhar nesse lago com ouro. Tinha ouro nesse lago, ouro em pó, né? E eles se banhavam e saíam ali com ouro em pó. Olha só. A verdade mesmo esse lago existia, tá? Esse lago tinha uma cidade, daqui a pouquinho eu vou abrir aqui o mapa, com desenhos que eram assim, uma cidade de pedras construída, não de ocas, tá? Não de como eles sempre falam que as tribos indígenas do Brasil antigo, elas eram todas de baixa cultura, não tinham escrita desenvolvida, não tinham objetos metálicos, ferramentas metálicas, não tinham construções de pedra, apenas ocas feitas de palha e madeira no máximo e barro, né? Então, bom, aqui tinha uma cidade, essa cidade chamada Manoa, ela era de pedra, para começo de conversa, tá? Segundo os mapas e os relatos antigos. E que relatos são esses, mas bom, esse mapa aqui foi feito pelo próprio El Marañón Quiteño, levantado pelo padre Samuel Fritz, que nós acabamos de ver aqui, tá? Padre jesuíta, ele que fez esse mapa aqui, com o Lago Parima aqui, ó, tá? Aqui já quadradinho, bonitinho. Aqui embaixo é o Maranhão, né, o rio Amazonas, o Maranhão como chamavam os espanhóis, né? E em cima o Orinoco, tá? A região da Venezuela, o nome, a pequena Fenícia, ou pequena Veneza. Acontece que Veneza também vem de Fenícia, o nome. E esse outro mapa aqui que eu mostrei? Agora vamos àqueles mapas misteriosos ali. Tá? Esse mapa, Amazon Sea. Da onde surgiu esse mapa que mostra um mar gigantesco nessa região aqui? Eu mostrei ele na thumb, uma outra versão desse mesmo mapa na thumb. Bom, isso aqui vem de um livro de James Churchward, que viveu entre 1851 e 1936. Foi um escritor britânico que foi o primeiro a falar de Mu. Tem um clássico livro sobre Mu do Churchward, né? Então, ele falou sobre... O pessoal já falava muito de Atlântida, porque os gregos antigos já falavam, né? Platão, entre outros ali, já falavam de Atlântida. Só que ele traz Mu, porque os escritos esotéricos da teosofia de Helena Blavatsky, esotérico no sentido de iniciáticos, de Helena Blavatsky, eles falavam de um local chamado Lemúria, né? E esse cara aqui vai chamar de Mu. E quem que é esse cara aqui? O Churchward, James Churchward. Bom, ele era um ocultista, né? Ele era irmão mais velho do autor maçom Albert Churchward, um maçom conhecido, autor. Ficou mais conhecido por seus escritos sobre ocultismo. No entanto, ele também foi um inventor, com patentes registradas, engenheiro e um exímio pescador. Pescador, assim, no sentido empresário, né? Tinha barcos de pesca e tudo. Teve fazendas de plantação de chá no Sri Lanka, que fica do lado da Índia, né? Uma ilha grande do lado da Índia. Inclusive foi colonizada pelos portugueses, para quem não sabe, até hoje tem pessoas que falam português lá. Antes de ir para os Estados Unidos da América em 1890. Eu já fiz negócios com o Sri Lanka, só para como broker, né? Churchward serviu 30 anos na Marinha Britânica e alegou que, enquanto servia na Índia, conheceu um sacerdote rishi que mostrou tábuas escritas em uma língua que ele não conhecia, Nakal, e que contava a história de Mu, equivalente à Lemúria dos teosofistas. Outras tábuas descobertas no México por William Niven também seriam, segundo Churchward, escritas em Nakal, essa língua perdida, né? Suposta língua perdida. Então daí que vem esse mapa que mostra esse mar gigante na Amazônia aqui. Mas esse mapa é o único que mostra isso? Será que existe algum embasamento? Porque, veja, o cara falou isso, o James Churchward foi falar isso em 1800 e
provavelmente ali na virada do século, né, entre 1800 e 1900. Eu não lembro exatamente a data desse mapa aqui, ó, tá escrito aqui embaixo, 1901, Church Ward 1901, tá? Bem na virada do século mesmo. Eu estimei pelo tempo da vida dele. Aí você olha só, beleza, mas será que tem algum embasamento isso? Aí o André mandou pra gente um mapa sensacional. Um dos mapas mais fantásticos sobre o relevo da América do Sul que eu já vi. Assim, mostrando muito bem qual é o nosso relevo. E quem mandou para mim foi a minha aluna, a Lulude. Um forte abraço para ela, né? Que esteve comigo também na Expedição Minas Gerais. Ela que disponibilizou a partir de uma página do Telegram, já que eles trouxeram esse mapa para a gente, chamada Arqueologia e História. Ela compartilhou no nosso grupo de alunos. E daí eu falei, vou compartilhar com o Márcio, né? Porque o Márcio vem falando disso faz tempo e o que dá para ver é o mar interior. É isso que dá para ver. Era o que eu queria. Eu queria isso, entendeu? E veio. Não, eu vou mostrar que... Inclusive, ainda mais baixa a região que vai do Paraná ali para cima. Ali, se tiver algum movimento do mar ali, vai virar mar mesmo, cara. Se tiver um aumento aí das águas. Deixa eu mostrar um detalhe. Eu comprei esse livro essa semana, Os Dourados de Parima. Tá? É uma das coisas que eu queria mostrar. Ele traz relatos de várias pessoas que viram o Lago Parima. Né? Os Dourados de Parima. Cultura antiga, cultura alta cultura. O nome da autora é Elda Barraco, com 2 Cs. Tá? Enfim, são vários. Ela começa aqui. Cada povo tem direito à sua história, exatamente interpretada, para sentar-se em seu justo lugar no convívio das civilizações. A autora escreveu isso aqui na introdução, aqui, isso aqui. Esse outro aqui, Gustavo Barroso, O Brasil na Lenda e na Cartografia Antiga. Original. Antigo, 1940 e alguma coisa. Esse livro aqui, tá até amarelo. 41, tá? Depois tem que ler o livro inteiro e transformar em aula, em live. A live que a gente faz aqui. Com todo carinho. Esse livro aqui, eu comprei. Eu senti de comprar esse livro. Eu sabia que ele não ia ser tão útil, mas eu senti de comprar. Por quê? Porque é o livro do Barão de Parima. Tinha um barão do Império, tá? No final do Segundo Império, quase na proclamação da República, que tinha o título de Barão de Parima. Será que essa região não era importante? A região do Grão-Pará, né, que hoje é a região da Amazônia e do Pará, o norte do Brasil e outros estados. Francisco Xavier Lopes de Araújo, que inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu. Confesso também que isso ajudou, porque eu fui pesquisar quem que ele era, eu vi que ele nasceu no mesmo... Eu faço aniversário no mesmo dia que ele nasceu, né? 10 de fevereiro, aquariano. Eu falei, esse cara deve ter alguma coisa de bom ali. Aí eu comprei o livro dele também, pra gente estudar e ver se ele conta alguma coisa interessante. Tem a foto dele aqui. Esse aqui é o filho dele, na verdade. Mas tem a família, os feitos da família. Então, enfim, mas é o Barão de Parima, cara. Parima tinha um barão, a região de Parima, na Amazônia. Título de Barão de Parima. Regiões importantes, elas eram nomeadas, né? Isso é uma herança que vem do medievo. Então você tinha antigamente os feudos, né? No caso do Portugal não era feudo, eram as repúblicas municipais, que eles têm uma herança mais da República Romana, né? Greco-romana, né? As polis gregas. Mas enfim, isso é tudo parte do estudo também. Então são coisas que eu não saberia se a gente não tivesse fazendo todo esse trabalho aqui, né? Então aqui está o mapa fantástico que a aluna do André compartilhou, Geologia da América do Sul, Mar Interior. E outra, quando os espanhóis chegam, eles dão o nome ao rio Amazonas de Maranhão. Quer dizer, um mar, né? Um mar grande. Depois eles vão batizar de Amazonas, porque existiam lá mais de 80 tribos de mulheres guerreiras na Amazônia. Por isso vai se tornar o Rio das Amazonas. Será que as pessoas não param para pensar? Amazonas? As Amazonas são gregas, né? A Pentesileia, rainha amazona, que lutou com Aquiles e perdeu. O herói grego, aquele do filme de Troia. Na Guerra de Troia ela lutou. E por que as guerreiras amazonas estavam no Brasil?
Por que tinha mulheres guerreiras? Porque, veja, Troia, assim como as Amazonas da mitologia grega, eram aliadas dos fenícios. E quando a guerra de Troia termina com a vitória grega, e tem historiadores brasileiros que dizem isso, não sou eu que estou inventando da minha cabeça, desses livros aqui que a gente investe. Tá? Aí os fenícios que eram os maiores navegadores da antiguidade, levaram essas mulheres, esses guerreiros, esses povos que haviam perdido a guerra, para colonizar novos locais, né? Como a própria cidade que tem no norte do Brasil, chamada, se eu não me engano, é no Rio Grande do Norte, chama-se Tutóia. É no Maranhão mesmo, Tutóia, no né? Maranhão, perfeito. Que tem uma outra que é no Rio Grande do Norte. Tutóia no Maranhão. A cidade de Tutóia, corruptela de dois nomes de duas metrópoles fenícias. De duas metrópoles que vinha, né, dos povoamentos fenícios. Não, uma delas é Troia, não é Fenícia, né? E a outra é Tur, né? A Troia é basicamente uma pelasga, né? Mas vamos falar de povos anatolianos. E cada hora vão dar um nome, mas seria também pelasgo, né? Agora vamos analisar esse mapa aqui. Olha só isso, cara. Aí você começa a entender esse conceito aqui que o L'Oréal Rocha, o professor L'Oréal, coloca como Ilha Brasil. Será que existia motivo para chamar de ilha? Bom, quando você entende isso daqui, você consegue entender que se o mar subiu, né, se tinha um pouquinho mais de água, isso aqui era uma ilha, isso aqui era uma ilha, Exato. isso aqui era uma ilha. Tem 3 ilhas aqui. E o Lago Parima provavelmente foi um remanescente dessas mudanças geológicas. O Lago Parima aqui, né? O Lago Parima aqui, grande aqui, e outros mapas que eu já mostrei. Tem muitos, tá? São dezenas de mapas que mostram o Parima. Então é um remanescente disso daqui. Por isso que era água salgada, segundo os relatos. Porque era mar. Então você tinha, inclusive... Aí a gente vai para esse livro aqui, não é, como eu falei, isso aqui é uma obra, tá? O professor L'Oréal Rocha é organizador, ela tem 350 páginas, você pode comprar lá no site do IMUB, na loja, tá? imub.org, né? imub.org, tá aqui em cima, aqui, ó, para quem quer ver depois. Você pode comprar por R$24 o e-book, tá? E quer dizer, é baratíssimo, tem vários livros bons, ele tem 30 anos de pesquisa histórica, é um dos grandes intelectuais do Brasil. Tá? E o cara que eu puxo sardinha mesmo é o L'Oréal, porque eu sei que ele, se não fosse, ele é o cara que me influenciou a começar esse trabalho. Para vocês terem uma ideia. Se não fosse o L'Oréal, eu não teria começado esse trabalho. Porque eu conheci o trabalho dele e aquilo despertou em mim algo muito grande de começar esse trabalho, basicamente. Mas enfim. Aqui, ó, Rei Afonso IV. Olha que interessante. Em 1343, lembra que eu falei aquela hora? Tá? Pela descrição do rei, eu pedi permissão para ele para mostrar, né? Eu vou ler esse parágrafo aqui. Primeiro, referências geográficas da protogeografia atlântica, primeiros contatos com a Ilha Brasil. Roberto Costa Pinho, Gustavo Barroso, Raquel Stoyanov Oliveira Souza, resgatam histórias portuguesas que contam que um navegante português, Sancho Brandão, enviado pelo rei Afonso IV, era na época do rei Afonso IV mesmo, filho de Dom Dinis de Portugal, teria descoberto uma nova terra magnífica habitada por homens nus, opulenta em árvores de tinta vermelha. Pela descrição do rei Sancho Brandão, terá descoberto uma Ilha Brasil. Mas como é que você sabe que é a Ilha Brasil? Tá? Esse fato teria sido anunciado oficialmente pelo Reino de Portugal ao Papa Clemente VI, em 12 de fevereiro de 1343. No documento, Afonso IV expõe: diremos reverentemente a vossa santidade que os nossos naturais, né, ou seja, os portugueses, foram os primeiros que acharam as mencionadas ilhas do Ocidente. Dirigimos para ali os olhos no nosso entendimento, desejando pôr em execução o nosso intento. Mandamos lá as nossas gentes e algumas naus para explorarem a qualidade da terra, as quais, abordando as ditas ilhas, se apoderaram por força de homens, animais e outras coisas, e as trouxeram com grande prazer aos nossos reinos. Tem uma carta que ele dá a distância, aqui, ó.
Beleza. 100 anos após essa descoberta, então passam-se 100 anos aí. Em 1448 foi publicada a carta do veneziano Andrea Bianco, na qual foi inserido um dado muito chamativo, resgatado pelo geógrafo Carlo Herrera, e publicado em 1895 pela Società Geográfica Italiana. Nessa carta aparece a Ilha Brasil, a oeste da Irlanda. Entretanto, no extremo sul do mapa surge outra ilha, junto às do Cabo Verde da África, com o seguinte texto. Aqui tem um texto no idioma original. A tradução da frase é: uma ilha autêntica que fica 1.500 milhas para o oeste. Como bem observado por Charalombos, ou Caralombos, em 1995, e outros escritores, 1.500 milhas a oeste é a distância aproximada até o Brasil. Aí tem um monte de informação, que eu não vou ficar lendo aqui, né? Até para que as pessoas vão lá e comprem também a obra do professor L'Oreal. Mas ele vai trazer alguns mapas, aqui, ó, como esse mapa de Jan Hotz, de 1542, que mostra a América do Sul e o Brasil com uma parte separada, atravessando aqui. Para quem já viu os nossos estudos sobre os povos jequitânidas, do Raimundo Ulisses Penaforte, dentro da Verdadeira História do Brasil, que for aluno e estiver assistindo, vai lembrar que ele fala de um triângulo, de uma conexão antiga entre os rios do norte com os rios, com a Bacia do Prata subindo pelo Rio Paraná. Assim como aqui, ó, esse outro mapa de 1640 da Biblioteca de Porto e Toulon. Aqui você também tem um canal que vai juntar o Amazonas lá em cima, com a Ilha do Marajó e com os rios do sul do Brasil, que vem de baixo até da Argentina, do Uruguai, o Prata, a Bacia do Prata, né? Bom, isso é um começo, tá? Aí eu vou avançar até a parte agora que eu queria mostrar, onde ele vai fazer o estudo da geologia, que foi o que eu pedi permissão pro professor para mostrar aqui. Eles fizeram um estudo geológico, e aqui nós temos um mapa paleogeográfico da Amazônia durante o Mioceno Médio, mostrando o Paleo-Amazonas. O Mioceno, se eu não estou enganado, é um período de aproximadamente 5 a 10 milhões de anos. Entre 10 e 5 milhões de anos, no denominado período Mioceno, foram registradas algumas das maiores ingressões marinhas na atual América do Sul. Uma ingressão marinha é definida como o avanço do mar sobre o continente, inundando amplas áreas costeiras. A elevação do nível do mar pode ocorrer por diferentes motivos. O mais frequente é pelo derretimento parcial ou total das calotas de gelo que cobrem as regiões polares do Ártico e da Antártica. Esse derretimento forma parte de fenômenos cíclicos que historicamente têm ocorrido na Terra, as glaciações e deglaciações dando origem à glacioeustásia. Ele explica o que é isso, geologicamente falando, né? Tem um capítulo inteiro focado nessa parte geológica. Então aqui você tem essas massas de terra e olha só como é que fica. A mesma conclusão que foi extraído de um estudo, né, de Webb de 1995. Bom, muito bem, voltemos para a América do Sul há 6 milhões de anos. Foi nesse período que se registraram os maiores avanços do mar sobre o continente dos últimos tempos. O mar subiu em decorrência do derretimento do gelo polar, afinal era um período interglacial, entre duas glaciações, quando a temperatura do planeta sobe e o clima torna-se ameno. A elevação do mar também deve ter sido facilitada por processos tectônicos. Há 11 milhões de anos, a Cordilheira dos Andes não era o gigantesco paredão que conhecemos hoje. Estava ainda em fase de elevação. Um extenso setor entre a Bolívia e a Colômbia era ocupada por áreas alagadas e lagoas, constituindo um gigantesco pantanal. O rio Amazonas possuía uma extensão bem inferior do que possui atualmente. Eram dois, né? Ele era dividido no meio. Na altura da atual Manaus, originavam-se dois Amazonas, um que desaguava em direção ao Atlântico e outro que tomava o rumo oeste, até o gigantesco Pantanal, localizado no sopé dos Andes. Foi nesse panorama que aconteceu a grande ingressão marinha, denominada Mar Paranaense. Um mar de pouca profundidade e temperaturas levemente superiores às atuais, ocupou a bacia do Rio da Prata, os Pampas da Argentina, a Peneplanície do Chaco, o atual Paraguai, o Pantanal brasileiro e a Bolívia. E aqui ele vai mostrar na figura, né? Exatamente, é isso aqui, ó, que é o que tinha na época. Aqui nós vemos claramente 3 ilhas. A Ilha dos Andes, né, que é a cordilheira,
parte mais alta. Aqui o que ele chama de Brazilian Shield, escudo brasileiro, que o L'Oréal aqui denomina de Ilha Brasil. Que eu falei para você também, escudo brasileiro, né? Ilha Brasil para mim é o escudo também. Isso. E aí em cima o escudo das Guianas em cima. Guiana Shield. E aí você tem a entrada portal norte e o portal leste, que é basicamente, eu acredito que aqui seja possivelmente o Orinoco ou uma outra entrada mais acima, e aqui a entrada do atual Rio Amazonas. Então, esse é o relevo do Brasil antigo. Olha só. Sequência da formação da Ilha Brasil, entre aspas, durante o período Mioceno. O mapa base foi extraído e modificado de Webb, 1995. Então, parte que deve ser o pesquisador aqui, né? Parte da Cordilheira dos Andes estava em fase de elevação. Esse processo facilitou a geração de bacias por onde o mar entrou. Formou-se assim uma gigantesca ilha, onde atualmente está localizado, né, o Brasil, ou parte do Brasil. O restante era submerso, submarino. É ou não é fantástico isso? Tá? Agora a pergunta, né? Será que essa configuração era do Mioceno mesmo? Ou não é muito mais recente? Ou muitas dessas histórias são muito mais antigas do que estão falando? Porque o período Mioceno dá quantos milhões de anos? Aqui está escrito entre 5 e 10. Mioceno. Alguns milhões de anos, vamos colocar ali. Tá dando alguns milhões de anos de diferença dos relatos celtas, né? E outros. Que coisa estranha, né? Pois é. Então, tem caroço aí nesse angu, viu? Com certeza. E quando eu falo sempre no meu canal para as pessoas que o grande erro do historiador, do arqueólogo, do antropólogo, é estudar antropologia, estudar arqueologia, estudar história, geografia até. Geografia não, né? Nesse caso não. Estudar antropologia, história, arqueologia, sem levar em consideração as mudanças no ambiente. Eles estudam a história como se o ambiente fosse homogêneo o tempo inteiro. Como se a coisa não se modificasse, nunca. É estático. E isso é um erro. Até a antropogênese parece que é estudada assim. Eles falam uma coisa ou outra, né? Mas você vê lá um documentário sobre antropogênese, aparece um leão na savana, como se o ambiente não tivesse mudado. Então, é complicado, Márcio, porque essas questões são muito profundas. É só quem está trabalhando com isso que consegue perceber essas coisas. Com certeza. Essas mudanças no ambiente tem que ser no ambiente elas devem ser consideradas para a gente imaginar, né, como teria sido. E é estranho os caras falarem de uma ilha, Brasil, e tem um mar interno aqui na América do Sul, né? Exatamente. O negócio é louco, hein? Esse livro, ele também vai falar sobre o processo do deslizamento das placas tectônicas que vão formar os continentes, ou das massas de terra, né? Não só das placas tectônicas, mas também das massas de terra que vão formando esse continente. Como que isso se dá? Tem até um livro que ele cita ali, que é A Terra Mutante, né? Que ela vai mudando de fases. Lembrando, pessoal, eu utilizei aqui, né, para mostrar um trecho desse livro, que tem 350 páginas, que é esse livro aqui, A Ilha Brasil, que você pode adquirir, Mito, Geologia Histórica e Fontes, volume 1, e-book, por R$ 24,00 no site do IMUB, tá? Instituto Mucarage Brasilã. Então eles têm um trabalho fantástico também, educativo, relacionado à cultura luso-afro-brasileira, eles chamam, né, chamado assim, denominado assim, luso-afro-brasileira. E aqui é a própria sede deles mesmo, bem interessante. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa.